Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Sabe, geralmente quando a gente pensa na estrutura de carreiras no setor público, a imagem que vem à mente para a maioria de quem acompanha o tema é tipo a de uma escada rolante muito, muito lenta. É a clássica analogia do serviço público. Pois é, a dinâmica tradicional funciona mais ou menos assim. Você pisa no primeiro degrau, tenta não fazer nada de terrivelmente errado para não ser expulso, e o próprio tempo, se encarrega de te levar lá em cima bem devagar. Exato, é uma progressão baseada basicamente na sobrevivência ao calendário. Não importa muito se a pessoa está revolucionando o departamento inteiro ou sabe só batendo ponto e lendo o jornal. Sim, no final do ano, os dois sobem o mesmo degrau. E o efeito psicológico disso a longo prazo é uma apatia institucional profunda para quem está ali. O que acaba criando um ambiente bem previsível e seguro. Claro, mas é aí que tá. Isso cobra um preço altíssimo da sociedade, porque é um modelo desenhado lá atrás, numa época em que a permanência e a lealdade eram os valores máximos do Estado. Total. Só que hoje, essa incapacidade de diferenciar quem entrega o mínimo de quem está realmente inovando, resulta em serviços super engessados e, claro, gera uma frustração enorme nos profissionais mais engajados. Com certeza, e é exatamente por isso que o nosso mergulho de hoje é tão crucial. A gente vai colocar uma lente de aumento sobre uma tentativa real de dinamitar essa escada rolante e, construir algo totalmente novo no lugar. Um desafio e tanto, diga-se de passagem. Nem me fala. Para quem está acompanhando a gente, o material da nossa exploração de hoje inclui o texto integral e a justificativa do projeto de lei ordinário número 1506 de 2026. A autoria é do deputado Rubens Pereira Júnior, além de notas de pesquisadores sobre gestão de Estado. Certo. E a nossa missão aqui é entender uma sigla que promete mudar as regras do jogo, o RNSCSP. Que é o Sistema Nacional de Reconhecimento de Saberes e Competências do Serviço Público. Isso. A promessa central desse negócio é uma mudança radical de paradigma. É fechar a porta para essa era do tempo de serviço e entrar de cabeça na era das habilidades e resultados. Olha, o que é fascinante é olhar para o diagnóstico que embasa esse projeto, sabe? Ele está detalhado logo nas primeiras páginas da justificativa. E o que ele aponta? E aponta de forma muito crua que a falta de regras uniformes e a ausência de métricas de valorização de desempenho gera uma perda massiva de talentos no setor público. O famoso brain draining interno. Exatamente. O Estado investe, treina profissionais brilhantes que, quando percebem que o esforço extra não vira reconhecimento ou uma progressão mais rápida, eles acabam migrando para a iniciativa privada. Ou pior, afundando na desmotivação ali mesmo. Faz todo sentido. Então, a promessa desse PL não é só criar mais uma medalha ou um diplominha novo. É aplicar mecanismos reais de meritocracia. Uma meritocracia baseada em resultados que você pode medir, implementada bem nas veias da administração federal. Certo, vamos desdobrar isso, porque olhando para o desenho desse sistema, a gente percebe rapidinho que não é todo mundo que vai entrar nesse novo jogo. Não mesmo. Tem limites bem claros. O projeto estabelece que esse sistema vai ser integrado a uma plataforma que já existe, o SIDEC, o Sistema de Desenvolvimento na Carreira, mas o foco é exclusivo para os servidores públicos civis do Poder Executivo Federal. Sim. O que tem uma lógica cirúrgica por trás, né? A lei foca na administração direta, autarquias e fundações do Executivo. E tão importante quanto saber quem está dentro é observar quem fica de fora. As exceções, né? Isso. Ficam de fora, por exemplo, os ocupantes de cargos em comissão. Aqueles de livre nomeação e exoneração. Olha, o que faz todo sentido prático. Porque esses cargos comissionados costumam ser ocupados por, indicações políticas, laços de confiança temporária. Então a natureza do vínculo é completamente diferente. Perfeito. Não teria lógica nenhuma medir uma progressão de carreira de longo prazo para alguém que pode ser exonerado amanhã simplesmente por uma mudança de gestão. Perfeita leitura. E a mesma coisa se aplica aos militares.
Eles possuem um regime jurídico e uma lógica de progressão inteiramente própria, baseados em hierarquia, disciplina, é outro mundo. Entendi. E o pessoal do judiciário e legislativo? Também ficam de fora da regra geral, assim como funcionários de estados e municípios. A única ponte para esses outros grupos entrarem seria através de convênios específicos com uma previsão normativa muito bem amarrada. Ou seja, o foco é mesmo blindar e modernizar aquele servidor civil de carreira. Exato. O profissional estável, que na prática carrega a memória e a execução do Estado nas costas, não importa quem seja o presidente. Bom, pensando numa imagem clara para quem está nos ouvindo e talvez curta tecnologia ou jogos, a sensação é que o Serviço Público Federal está prestes a ganhar uma daquelas árvores de habilidades clássicas de um videogame. Uma analogia bem interessante. Sabe, tipo um RPG, Skill Tree, ou até um LinkedIn corporativo interno super sofisticado. O servidor não vai mais subir de nível só por existir no sistema. Para avançar, ele vai ter que desbloquear habilidades, concluir desafios e provar que adquiriu essas competências. Uhum. E se conectarmos isso ao cenário maior da administração pública, essa árvore de habilidades não pode operar como um aplicativo privado qualquer, onde a empresa muda a regra quando quer. Claro, o Estado tem leis rígidas. Justamente. O sistema precisa de fundações inabaláveis. O artigo 4º da lei ancora tudo nos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Tem que ter transparência absoluta. Não pode existir, sei lá, pontuação secreta. Todo mundo tem que saber a regra do jogo para ter isonomia, né? Mas peraí, o volume de dados gerados por isso vai ser gigantesco. Mapear o que cada servidor sabe, cursos, projetos entregues, são perfis mega detalhados. E é por essa exata razão que o projeto impõe o respeito rigoroso à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ah, claro, faz sentido. Os dados dos servidores, os pontos fortes, os históricos de erros, tudo isso é informação super sensível. Garantir a privacidade aqui não é burocracia, é para evitar perseguição política. Para ninguém ser penalizado injustamente. Isso. E o processo garante o contraditório e a ampla defesa. Se o servidor discordar da nota dele, ele tem o direito sagrado de recorrer. Bom, com a parte de dados e proteção resolvida, a grande dúvida passa a ser como isso funciona na prática. Porque falar em mérito, em discurso é lindo, mas o desafio de qualquer RH é transformar isso numa nota justa. E aí entra a matemática do mérito do projeto, que soma 100 pontos. Isso, o artigo 9º. E a divisão dos pesos mínimos é brilhante. Como que é essa divisão? 40 pontos são para competências técnicas. Ou seja, quase metade é a sua capacidade real na sua área. Depois, 20 pontos para experiências profissionais comprovadas e 20 para o desempenho institucional. Desempenho institucional? Como assim? É o resultado daquele órgão. E a lei exige analisar no mínimo os últimos 2 ciclos de avaliação do servidor, para ver se ele é consistente e não só alguém que teve um semestre bom. Entendi. Então 80 pontos são focados na execução ali, botando a mão na massa. Mas se fosse só isso, a pessoa podia ficar estagnada, fazendo sempre a mesma coisa. Onde entra o incentivo para estudar? Nos 20 pontos restantes, a lei fatiou isso no meio. 10 pontos para formação continuada, workshops, reciclagens. E os outros 10 para certificações reconhecidas. E esses são pesos mínimos inegociáveis. Certo. Mas confesso que, ao analisar essa divisão, me deu uma pulga atrás da orelha. Qual? Subjetividade. Como a gente evita que esse sistema, cheio de boas intenções, vire um concurso de popularidade? Avaliar competência técnica não corre o risco da chefia simplesmente dar nota alta para os amigos e ferrar quem discorda dela? Olha, essa é a vulnerabilidade de qualquer sistema humano. Mas os mecanismos do artigo 10º tentam neutralizar isso. O projeto tira o monopólio da avaliação da mão do chefe imediato. Sério? E quem avalia, não? Não é um papelzinho que o chefe assina no fim do ano. A lei prevê laboratórios de competência, provas práticas e, principalmente, análise de portfólios profissionais. Ah, então o servidor tem que provar o que fez? Mostrar um relatório, um sistema que criou? Exatamente. Ele traz a evidência material. E não é só isso. A lei exige painéis avaliadores técnicos. E o grande antídoto contra o favoritismo é que essas bancas podem incluir avaliadores externos e independentes. Nossa, isso muda tudo. Pulveriza o poder de decisão. O servidor trabalha para o Estado e não só para agradar o chefe. Essa é a intenção central do desenho da lei.
Bom, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a gente entendeu esforços tontos, a defesa contra fraudes, mas a pergunta de ouro que todo mundo faz é qual é a recompensa? O que o servidor ganha subindo essa árvore? E aí, a estrutura foge do modelo vitalício que a gente conhece. A certificação tem uma validade que varia de 3 a 5 anos. Então tem que revalidar sempre. Sim, cria um ciclo de estímulo. Você não pode cruzar os braços quando chega no topo. Mas o grande trunfo é o conceito de portabilidade. A portabilidade, isso me lembrou muito a ideia das milhas aéreas. Como assim? Tipo, ter essa certificação de alto nível no RNSC-SP é como acumular um status de passageiro frequente, categoria diamante. A portabilidade deixa o servidor pegar essas milhas e levar com ele se for transferido, por exemplo, de um ministério para outro. Exatamente. A bagagem viaja com o profissional, não fica presa à cadeira antiga dele. Mas e aí vem o grande mais da máquina pública. Usar essas milhas para pedir um upgrade financeiro, tipo um aumento, esbarra numa marreira pesada, né? É preciso ver se o avião do governo tem assento disponível e dinheiro em caixa. Essa alegoria é perfeita para ilustrar a tensão entre o mérito do indivíduo e as limitações do Estado. Os artigos 13º e 21º colocam âncoras orçamentárias muito pesadas. Os efeitos financeiros não são automáticos. Ou seja, tirar 100 pontos não significa um pix mágico na conta no dia seguinte. De jeito nenhum. É uma defesa do direito financeiro. Para ter aumento, precisa ter previsão no plano de carreiras, dinheiro na lei orçamentária anual, no plano plurianual e respeitar a lei de responsabilidade fiscal. É um freio necessário, né? Senão o sistema quebraria o país. Com certeza. O Supremo Tribunal Federal, o STF, é implacável com isso. Eles derrubam aumento sem previsão prévia. O direito ao prestígio no currículo e à certificação é certo. O dinheiro extra é condicionado. É um balde de água fria orçamentário, mas totalmente realista. Mas olha, pensando na execução diária disso, imagina gerenciar a pontuação de centenas de milhares de pessoas, convocar painel, auditar. Quem vai operar esse navio? A governança é densa. A lei cria o Comitê Nacional do RNSCP. Tem o Ministério da Gestão, a Controladoria Geral da União, a CGU, e até centrais sindicais. É eles que vão fiscalizar as regras. E as regras vêm com um cronômetro rigoroso, né? 60 dias para instruir o processo e 30 dias para a decisão final, para não deixar o pedido na gaveta. E bom, onde tem regra e benefício, tem a sombra do famoso jeitinho. Mas as penalidades são nada amigáveis. O que acontece com quem fraudar? A abordagem é draconiana. Fraude ou vantagem indevida gera cassação imediata da certificação, abertura automática de processo administrativo disciplinar, o PAD, que pode dar em demissão e responsabilização penal. Nossa, até para os avaliadores? Sim, para os avaliadores também. E as unidades vão ser auditadas direto pela CGU e pelo TCU, o Tribunal de Contas da União. Ouvindo toda essa complexidade, me vem uma provocação que acho que muita gente deve estar pensando. Nós estamos pegando a máquina pública, que já é vista como lenta, e botando comitês nacionais, bancas de 60 dias, TCU no meio. O remédio não corre o risco de ser mais pesado que a doença? Criar uma montanha burocrática gigante só para tentar combater a ineficiência não é um contrassenso? Isso levanta uma questão importante, um dilema clássico. Os autores do projeto argumentam que o custo da inércia é muito pior. Como assim, pior? A atual falta de regras custa infinitamente mais caro, porque o Estado perde talentos altamente treinados. Se um auditor brilhante vai embora porque se sente desvalorizado, o custo de contratar e treinar outro do zero é gigantesco. Ah, a rotatividade custa caro. Muito caro. E para aliviar o peso dessa burocracia, o artigo 14º traz a solução embutida: integração tecnológica profunda com o CID. A aposta é que a tecnologia salve o processo e evite aquela papelada toda. Exato. Tem que ser eletrônico e padronizado, com interoperabilidade de metadados. Isso elimina papel, evita erro humano e dificulta fraudes, porque cada clique fica registrado. E eles têm só 360 dias para implementar tudo isso plenamente. Um prazo agressivo para o padrão do governo, vamos combinar. Muito. Então, o que tudo isso significa na prática? Resumindo o nosso mergulho de hoje. Para quem está ouvindo e só trabalha na iniciativa privada,
Por que se importar com esse PL 506? É a pergunta fundamental. A resposta está lá na ponta final, né? No balcão de serviço do Estado. Um governo que recompensa mérito, treina servidor e retém talentos, no fim das contas, gasta menos e entrega um serviço muito melhor para a sociedade toda. É injetar dinamismo privado, mas com estabilidade que o setor público precisa. E se a gente olhar para o horizonte disso, tem uma implicação tecnológica quase oculta, que é de tirar o fôlego. Pensa comigo, daqui a 5 ou 10 anos, você vai ter centenas de milhares de servidores com habilidades minuciosamente mapeadas num banco de dados. Uma biblioteca viva, um oceano de dados sobre a força de trabalho do país. Um tesouro de metadados humanos. O que acontece quando o Estado cruzar a inteligência artificial com isso? Numa emergência nacional, um algoritmo pode sugerir a realocação cirúrgica de equipes inteiras pelo país, baseadas perfeitamente nas habilidades delas. Nossa, equipes montadas por competência real e não por indicação. Exatamente. A burocracia que está sendo desenhada hoje pode ser o mapa genético do serviço público do futuro. É algo formidável de se observar. Uma imagem realmente poderosa mostra como organizar dados pode mudar como o Estado opera. É um pensamento instigante que com certeza vai ficar na cabeça de quem está escutando hoje. Mais uma vez, muito bom desvendar essas engrenagens da nossa sociedade com vocês. Foi um excelente debate. Agradecemos demais a companhia de todo mundo e mais essa jornada, que a gente continue questionando e analisando o nosso amanhã. E fica a reflexão sobre qual será a próxima habilidade que a gente vai precisar desbloquear na árvore de competências da vida real. Até o nosso próximo mergulho. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!